É você que vai falar hoje, Dudu? É? Sabe aquele dia que você acorda com tanta preguiça que você não consegue sair da cama? Ou então, aquela pessoa por quem você tem tanta raiva que você é capaz de matar? Ou aquela ideia que não sai da sua cabeça e de tanto pensar nela você acha que vai enlouquecer, porque não dá pra parar. Calma, isso tem jeito. E esse jeito se chama desidentificação. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Como seres humanos, nós tendemos a achar que somos aquilo que sentimos, que pensamos ou que experimentamos no nosso corpo. E por que a gente acha isso? Porque a gente ainda não está tão consciente assim de que nós não somos isso. E quando esses sentimentos, essas sensações ou esses pensamentos não são percebidos, eles acabam nos controlando, nos dominando. Para mim, o grande aprendizado é quando a gente pode observar tudo isso acontecendo. Mas espera aí, se eu não sou as minhas sensações, se eu não sou os meus sentimentos, se eu não sou os meus pensamentos, quem está observando tudo isso? Quem pode experimentar todas essas flutuações se chama eu. Eu, enquanto essência da nossa personalidade, algo que pode observar tudo isso, controlar, regular, enfim, participar ativamente da experiência. Quando o eu não está identificado com a experiência, ele pode observar de um ponto mais distante. É a partir do eu que eu tenho experiências com o mundo, experiências comigo, experiências com os outros, experiências com todas as instâncias da minha personalidade, como por exemplo as sensações, os sentimentos, os pensamentos. É possível se identificar com esses aspectos e se desidentificar. Então acho que uma coisa muito importante para a gente falar aqui é que muitas pessoas falam de desidentificação como um processo muito simples. Ah, se desidentifica, desapega, se desidentifica. Mas a desidentificação, ela só é possível após a identificação. Se eu não me identifico, eu não me desidentifico. Mas o que é um processo de desidentificação consciente? É quando eu posso, o meu eu consciente, observar, reconhecer, aceitar e escolher como vai trabalhar com aquele aspecto. Como tudo na vida, nada é para sempre. Eu tive uma experiência de meditação aos 21 anos, num retiro de meditação chamado Vipassana, em que nós passamos 10 dias em silêncio. E durante esses 10 dias, a única coisa que você precisa fazer é se observar. E eu percebi através do meu próprio corpo como várias sensações são dinâmicas. Uma hora eu sinto dor, na outra hora eu sinto prazer. Numa hora eu tenho um sentimento de tristeza, na outra hora eu tenho de alegria. Numa hora eu sinto raiva, na outra hora eu sinto amor. Então, se isso acontece dentro de cada ser, isso é algo que faz parte da natureza humana. O que eu gostaria de compartilhar de desidentificação aqui é que nós podemos, através de treinamento, nos desidentificar cada vez um pouquinho mais. Cada vez um pouquinho mais. Não sair de um estado de completa identificação para um estado de iluminação, porque isso pode ser possível para algumas pessoas, mas para a maioria não é. Então vamos trabalhar com o que está aqui, né? Com o que está no nível mais humano. Vamos nos humanizar para que a gente possa trabalhar com a nossa personalidade de uma forma que ela sirva a um propósito maior do nosso ser. Esse é o convite. E como a gente pode trabalhar a desidentificação? Percebendo, por exemplo, que eu tenho um corpo. Hoje o meu corpo está numa condição ok. Se amanhã ou depois eu adoeço, eu posso dizer que o meu corpo está doente, mas que não sou eu que estou doente, não sou eu que sou fraca. Agora um exemplo de um papel, né? Vamos pegar, por exemplo, uma mãe. Uma mãe que é absolutamente mãe, está totalmente identificada com o papel de mãe, e dependendo da fase do ser humano isso é muito necessário. Mas uma mãe que esteja identificada com seu papel. Quando ela perde esse papel, ela pensa que perdeu tudo, eu já não sirvo mais para nada. O mesmo pode acontecer, por exemplo, com empresários, pessoas que trabalham a vida inteira e quando se aposentam, eu já não sirvo, não sou mais útil. Quando a pessoa se aposenta, ela continua sendo útil em muitas coisas, mas identificada com o papel, ela pode achar que não serve mais para nada. Esse é o grande risco
de estarmos inconscientes dos nossos conteúdos. Qual seria então o jeito, né? Como eu falei no começo do vídeo, qual é o jeito que isso tem? Se nos treinarmos a trabalhar os processos de desidentificação, podemos sim lidar com isso que é dinâmico, que é impermanente, que é inconstante na vida. Tudo aquilo que vai mudando pode ser visto pelo eu como um processo de morte. Se eu estou identificado com aquilo, aquilo morre, eu morro. Então pode existir uma resistência dessa morte. Existe uma forma de nós trabalharmos isso antes que os processos de desidentificação aconteçam de uma forma mais brusca, né? Que é através de exercícios que nós trazemos para a nossa consciência essa ideia de que as coisas podem mudar, né? Hoje eu estou identificada com isso, como eu escolho trabalhar com isso de uma outra forma? E quem é esse eu que escolhe? Então esse exercício que eu vou deixar aqui no vídeo é justamente para que a gente possa, dia após dia, trazer para a consciência essas informações e essas informações poderem, de alguma forma, ir se assimilando e se encaixando. Então, lembrando, desidentificar não é negar aquilo que eu estou sentindo, não é reprimir aquilo que eu estou sentindo. E lembrar que a nossa mente racional, quando tem um objetivo, ela quer que a gente saia daqui direto para esse objetivo, e ainda de uma forma muito bem elaborada. O que esse exercício propõe é que no dia a dia a gente vá dando passinhos e através desses passinhos possamos ir caminhando um pouquinho mais. Então podemos trabalhar em cima de 5 afirmações. Você pode fazer esse exercício de manhã, de tarde, antes de dormir, enfim, quando se sentir mais confortável. Mas basicamente essas afirmações dizem: eu tenho um corpo, mas eu não sou o meu corpo. Lembrando que o corpo tem sensações que variam de tempos em tempos e muitas vezes de segundo a segundo. Eu tenho sentimentos, mas eu não sou os meus sentimentos. Da mesma forma que as sensações oscilam, os sentimentos também oscilam. Então eu não sou isso que oscila. Eu tenho desejos, mas eu não sou os meus desejos. Não ter os meus desejos atendidos não significa que eu sou frustrada. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos mudam. Uma hora eu posso pensar uma coisa, outra hora eu posso pensar outra coisa totalmente diferente daquilo que eu estava pensando inicialmente. Eu sou um ser de autoconsciência pura. Eu sou um ser de autoconsciência pura. O que será que isso quer dizer? Tem uma historinha muito bacana que é contada num dos livros que ensina essa técnica, que fala dos 10 tolos. Então 10 tolos cruzaram um rio. E quando eles chegaram do outro lado da margem, eles perceberam que só tinha 9 deles. Cada vez que um contava os tolos que tinham cruzado o rio, eles não se contavam. Então eles ficaram desesperados, porque cada um que contava, só contava 9. Eles diziam: alguém morreu, alguém não conseguiu cruzar o rio. Um caminhante passando por fora viu aquela cena e falou: o que está acontecendo? Eles disseram: um de nós morreu ao cruzar a margem, nós não estamos todos aqui. E essa pessoa de fora contou: não, eu acho que vocês estão aqui. 1, 2, 3, e cada um dizia o seu número. Quando chegou no 10º, e esse 10º dizendo o seu número, eles falaram: ai, muito obrigado por você ter feito isso por nós. Então só alguém de fora foi capaz de perceber tudo aquilo que estava acontecendo ali dentro. Eles estavam vivendo um processo de ilusão. É isso que acontece geralmente quando a gente não está consciente, né? Quando o eu não está consciente. Essa pessoa de fora foi quem? Foi o eu, e falou: não, peraí, tá tudo certo, vocês estão aqui. Né? Então essa é a ideia do exercício, ok? Esse centro de consciência pura é diferente das outras instâncias, porque ele observa, ele registra e ele escolhe como ele vai se relacionar com tudo isso. Ele pode escolher se identificar, inclusive. Estou bravo? Quero sentir isso, estou bravo. Estou triste? Me sinto triste. Eu sinto amor? Eu sinto amor. Eu sou o amor. E ao reconhecer cada vez um pouquinho mais, o que é possível observar? Talvez uma tensão menor no corpo. Eu tenho tensão, mas eu não sou a tensão. Talvez um desejo que, ao não ser atendido, não me faça me sentir frustrada ou frustrado. Em função disso, compulsões são diminuídas ou eliminadas.
Talvez eu não me sinta inútil quando eu não estiver atuando em um determinado papel, porque eu sou mais do que um papel e eu não me escondo através de uma máscara que esse papel me proporciona. E, não estando constantemente identificada, eu tenho muito mais liberdade, muito mais poder de escolha e de autonomia. Eu espero que esse tema tenha sido útil para você e que cada vez mais a gente possa ir ampliando nosso campo de consciência. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!